Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Seja bem-vindo ao estudo da lição da Escola Sabatina número 13, a última lição deste trimestre, Israel no Egito. Vamos orar antes de começar. Pai querido que estás nos céus, aqui estamos na Tua presença buscando a Tua bênção. Derrama sobre mim e os meus irmãos o Espírito Santo, que ao abrirmos a Tua palavra, o Senhor venha falar ao nosso coração mais uma vez. Responde às orações do Teu povo. Dá para cada um aquilo que está necessitando, mas acima de tudo derrama o Espírito Santo sobre nós para que Ele habite em nós como o templo do Espírito Santo. Em nome de Jesus que pedimos. Amém. Israel no Egito. O verso áureo: assim Israel habitou na terra do Egito, na terra de Gósen. Nela adquiriram propriedades e foram fecundos e muitos se multiplicaram. Gênesis 47, verso 27. Gênesis inclui os últimos anos de Jacó e José juntos. Vimos aqui Jacó, ou seja, Israel, deixar a terra de Canaã para se estabelecer no Egito, e lá ele morreu. No entanto, mesmo nesse cenário egípcio, ainda havia perspectiva da terra prometida por Deus. Assim que Jacó chegou ao Egito, ele abençoou Faraó, cumprindo assim parcialmente aquela bênção de Deus, a promessa abraâmica de ser uma bênção para todas as nações. Posteriormente, prestes a morrer, Jacó abençoou aos filhos de José e também aos seus próprios filhos, e ainda fez previsões impressionantes a respeito de cada um dos filhos no contexto das futuras 12 tribos de Israel. Queridos, o fato de que Israel habitou no exílio, no Egito, como estrangeiro, está em desacordo com a esperança da terra prometida. Embora o livro de Gênesis termine com os filhos de Israel vivendo no Egito, algumas das últimas palavras de José apontam para um outro lugar. José disse aos seus irmãos: eu vou morrer em breve, mas Deus certamente visitará vocês e fará com que saiam desta terra para ir à terra que jurou dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. Deus tem uma terra prometida hoje para você e para mim também. Assim como naquele tempo, a terra de Canaã representa o presente de Deus para nós. Na parte de domingo, Jacó vai a José. Abra sua Bíblia e vamos ler Gênesis capítulo 46. Gênesis capítulo 46. Aqui nós lemos: e partiu Israel com tudo quanto tinha e veio a Berseba, e ofereceu sacrifícios ao Deus do seu pai Isaque. E falou Deus a Israel em visões da noite, e disse: Jacó, Jacó. E ele disse: eis-me aqui. Ele disse: eu sou Deus, o Deus do teu pai. Não temas descer ao Egito, porque eu te farei ali uma grande nação. Agora era a ordem de Deus para que eles descessem para o Egito. Queridos, Jacó obedeceu à ordem de Deus. Verso 4: e descerei contigo ao Egito, e certamente te farei tornar a subir, e José porá a sua mão sobre os teus olhos. Então levantou-se Jacó de Berseba, e os filhos de Israel levaram a seu pai Jacó e seus meninos e as suas mulheres nos carros que Faraó enviara para o levar. E tomaram o seu gado e a sua fazenda que tinham adquirido na terra de Canaã, e vieram ao Egito, Jacó e toda a sua semente com ele, os seus filhos e os filhos dos seus filhos com ele, as suas filhas e as filhas de seus filhos, e toda a sua semente levaram consigo ao Egito. E estes são os nomes dos filhos de Israel que vieram ao Egito: Jacó e seus filhos, Rúben, o primogênito, e no verso 10, e os filhos de Simeão, e no verso 11, e os filhos de Levi, e no verso 12, e os filhos de Judá,
E no verso 14, os filhos de Zebulon. E então no verso 16, e os filhos de Gade. Verso 17, os filhos de Azer. No verso 18, e estes são os filhos de Zilpa, a qual Labão deu a sua filha Leia, que deu a Jacó estas 16 almas. Verso 19, os filhos de Raquel, mulher de Jacó, José e Benjamim. E nasceram a José na terra do Egito Manassés e Efraim. E no verso 22, estes são os filhos de Raquel, que nasceram a Jacó, ao todo 14 almas. E no verso 23, e os filhos de Dan. Verso 24, e os filhos de Naphtali. Verso 25, estes são os filhos de Bila, a qual Labão deu a sua filha Raquel, e que deu estas a Jacó. Todas as almas foram 7. Verso 26, todas as almas que vieram com Jacó ao Egito, que saíram da sua coxa, fora as mulheres dos filhos de Jacó, todas foram 66 almas. E os filhos de José, que lhe nasceram no Egito, eram 2 almas. Todas as almas da casa de Jacó que vieram ao Egito foram 70. Verso 28, e Jacó enviou Judá diante da sua face a José para o encaminhar a Gósen, e chegaram à terra de Gósen. Então José aprontou o seu carro e subiu ao encontro de Israel seu pai a Gósen. E mostrando-se-lhe, lançou-se-lhe ao pescoço e chorou sobre o seu pescoço longo tempo. E Israel disse a José: morra eu agora, pois já tenho visto o teu rosto que ainda vives. Você pode pensar, você pode imaginar este encontro feliz de José com o seu pai. Há quantos anos estavam separados? José pensando que nunca mais veria o rosto do seu pai. Jacó pensando que José já tinha morrido. Mas Deus tinha um final feliz para os seus filhos. Deus tem um final feliz para você, meu querido irmão. Embora Jacó e José tivessem passado por muitos sofrimentos, derramando muitas lágrimas, muitos gemidos, mas Deus tinha um final feliz para eles. Você também, meu querido irmão, minha querida irmã, embora passando pelo vale das aflições, por sofrimentos, o vale da sombra da morte, lembre-se, Deus tem um final feliz. Deus está preparando o melhor para os seus filhos. Tenha certeza de que você é um filho, uma filha de Deus, gerados pelo Espírito Santo. E Deus tem uma terra, a terra da promessa, a terra que mana leite e mel, a terra prometida. Nossos olhos estão voltados para esta recompensa, para esta herança que vamos receber do nosso Pai Celestial. E agora o verso 31. Depois disse José a seus irmãos e à casa de seu pai: eu subirei e anunciarei a Faraó e lhe direi: meus irmãos e a casa do meu pai, que estavam na terra de Canaã, vieram a mim. E os varões são pastores de ovelhas, porque são homens de gado, e trouxeram consigo as suas ovelhas e as suas vacas e tudo o que têm. Quando, pois, acontecer que Faraó vos chamar e disser: qual é o vosso negócio? Então direis: teus servos foram homens de gado, desde a nossa mocidade até agora, tanto nós como os nossos pais, para que habiteis na terra de Gósen, porque todo pastor de ovelhas é abominação aos egípcios. Queridos, aqui temos a linda história, este drama com um final feliz, encontrando-se Jacó com o seu filho querido. Quando Jacó deixou Canaã, estava cheio de esperança, a certeza de que não sentiria mais fome, e as boas novas de que José estava vivo devem ter dado a ele, Jacó, o impulso de que precisava para deixar a terra prometida. Jacó ouviu a mesma promessa que Abraão ouviu de Deus, ao saber que ele o tornaria uma grande nação. Em ambas as ocasiões, ele usou as mesmas palavras tranquilizadoras: não tenha medo. Estas palavras trazem a promessa de um futuro glorioso. A lista abrangente dos nomes dos filhos de Jacó, ou Israel, que foram para o Egito, incluindo suas filhas, lembra a promessa divina da fecundidade a Abraão, mesmo quando ele ainda não tinha filhos.
Queridos, quando nós lemos Gênesis capítulo 46, nós vemos aqui a promessa de Deus se cumprindo e o final feliz que Deus tem preparado para os seus filhos. Creia neste Pai que te ama. Creia neste Pai que está providenciando e preparando algo muito especial para você, filho, para você, filha, gerados pelo Espírito Santo. Bendito seja este Pai celestial, maravilhoso. Eu não preciso de outro Pai. Eu não preciso de outro Salvador. Estou muito feliz com meu Pai celestial e com meu Salvador, Jesus Cristo, e com o confortador e consolador que Ele me deu, o Espírito Santo. Aleluia! Na parte de segunda-feira, Jacó se estabelece no Egito. Jacó tinha ouvido que José estava vivo. Apesar disso, Deus lhe deu visões de noite e ordenou que ele partisse para a terra do Egito. Jacó deixou a terra da promessa para ir ao Egito, que depois se tornou o único lugar onde o povo de Deus não deveria ir. Mas agora era Deus que estava mandando que Jacó fosse para o Egito. Abra sua Bíblia e vamos ler então Gênesis 47. Então veio José e anunciou a Faraó e disse: meu pai e os meus irmãos e as suas ovelhas e as suas vacas, com tudo o que tem, chegaram da terra de Canaã, e eis que estão na terra de Gósen. E tomou uma parte de seus irmãos, a saber, 5 varões, e os pôs diante de Faraó. Então disse Faraó aos seus irmãos: qual é o vosso negócio? E eles disseram a Faraó: teus servos são pastores de ovelhas, tanto nós como nossos pais. Disseram mais a Faraó: viemos para peregrinar nesta terra. Falaram bem, viemos para peregrinar nesta terra. Eles não vieram para viver no Egito, eles vieram para peregrinar. Lembre-se, meu querido irmão, minha querida irmã, que você também está peregrinando aqui nesta terra. Nosso fim, nosso alvo, nosso sonho é a nova Jerusalém, é a nova terra, o novo céu. Enquanto estivermos aqui, neste planeta Terra, cercado de males, de tristezas, de sofrimentos, nós estamos peregrinando. Entenda que você e eu somos peregrinos. E como peregrinos não precisamos carregar muita coisa. Deveríamos carregar o mínimo possível, porque estamos de passagem. Estamos indo em direção ao céu. Peregrinos na terra. Porque o nosso lar não é aqui. Queridos, José levou 5 dos seus irmãos para os apresentar diante de Faraó e recebeu dele a concessão da terra para sua futura morada, a terra de Gósen. Embora Jacó fosse estrangeiro e inferior, ele colocou-se diante do chefe da terra, Faraó, e abençoou Faraó, diz aqui no capítulo 47 e o verso 7. Aqui nós lemos: e trouxe José a Jacó seu pai, e o pôs diante de Faraó, e Jacó abençoou a Faraó. Ali Jacó estava representando Deus. Deus colocou Jacó numa posição superior ao próprio Faraó. Por isso o abençoou. E Faraó disse a Jacó: quantos são os dias dos anos da tua vida? E Jacó disse a Faraó: os dias dos anos das minhas peregrinações. Você está percebendo que Jacó também tinha consciência de que ele era peregrino? Os dias dos anos das minhas peregrinações. Quantos anos você está peregrinando, meu irmão? Caminhando por esta terra, mas sabendo e crendo que o nosso destino final não é aqui, mas é o novo céu, é a nova terra. Por isso diz aqui: das minhas peregrinações são 130 anos. Poucos e maus foram os dias dos anos da minha vida, e não chegaram aos dias dos anos da vida de meus pais, nos dias das suas peregrinações. E Jacó abençoou a Faraó e saiu de diante da face de Faraó. Meus queridos, assim como Jacó abençoou a Faraó, Deus quer que você também seja uma bênção. Foi isso que Deus disse para Abraão: sê tu, pois, uma bênção.
Deus planejou para eles serem uma bênção. Deus planejou para você e eu sermos uma bênção no mundo. Uma bênção na vida daqueles que nos cercam. Uma bênção na vida daqueles que cruzam o nosso caminho. Queridos, Jacó estava numa posição elevada porque ele estava representando Deus. Você está numa posição elevada porque você representa Deus. As pessoas precisam ver em você a face de Jesus Cristo. Deus diz que nós somos o quê? Um sacerdócio real, um povo santo. É isso que está aqui na primeira carta de Pedro, capítulo 2 e o verso 9. Deus nos colocou nesta terra para sermos uma bênção. 1 Pedro, capítulo 2 e o verso 9. Aqui lemos: mas vós sois a geração eleita e o sacerdócio real. Agora Deus está falando para você. Conscientize-se de que você não é qualquer pessoa. Você faz parte de uma geração eleita por Deus para o céu, para a salvação. Você faz parte do sacerdócio real. Você e eu precisamos interceder pelas pessoas, buscar a salvação das pessoas, conduzi-las a Jesus. Aqui diz que o povo de Deus é nação santa. Você e eu somos santos porque fomos separados do mundo especificamente para Deus, para vivermos para Deus. Nossa vida pertence a Deus. Somos nação santa. O padrão de santidade que nós temos é o padrão de santidade de Deus, porque disse: sede santos, porque eu sou santo. Não podemos viver em pecados. Queridos, nossa natureza pecaminosa tem que ser sufocada e dominada, suplantada pela natureza espiritual gerada pelo Espírito Santo. A natureza santa de Jesus é gerada em nós pelo Espírito Santo e ela prevalece nas nossas decisões, na condução da nossa vida. Somos santos porque nós somos filhos de Deus e Ele é santo. Por isso diz aqui, nação santa, povo adquirido. Nós somos povo comprado, comprados pelo ouro do sangue de Jesus e pela prata das suas lágrimas. Somos propriedade de Deus. O nosso corpo não é nosso, é templo do Espírito Santo. Por isso você não come e bebe o que bem entende e o que gosta. Você bebe e come aquilo que Deus gosta, aquilo que Deus preparou para você. Propriedade, povo adquirido. Para quê? Deus tem uma missão aqui. 1 Pedro 2,9. Para que Deus nos tornou geração eleita, sacerdócio real, nação santa e povo adquirido? Para quê? Qual é o propósito? Qual é o propósito de Deus? Terminando o verso 9 diz: para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós temos que anunciar, nós somos anunciadores das boas novas da salvação. Nós somos pregadores do evangelho eterno, para que anuncieis as virtudes de quem? O poder e a glória de quem? Do nosso Pai Celestial, que nos tirou das trevas e nos colocou no reino da luz, o reino do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Na parte de terça-feira, Jacó abençoa os filhos de José. À medida que Jacó se aproximava da morte, ele se lembrou do seu antigo retorno a Betel, quando recebeu de Deus a promessa renovada da propriedade perpétua, que foi dada a Abraão. A esperança da terra prometida era, portanto, um pensamento reconfortante que alimentava sua esperança ao sentir a morte chegar. Vamos abrir a Bíblia agora em Gênesis capítulo 48. Gênesis capítulo 48. Aqui nós lemos: e aconteceu depois destas coisas, que disseram a José: eis que o teu pai está enfermo. Então tomou consigo aos seus 2 filhos Manassés e Efraim. E um deu parte a Jacó e disse: eis que José teu filho vem a ti. E esforçou-se Israel e assentou-se sobre a cama. Verso 3. E Jacó disse a José: o Deus Todo-Poderoso que me apareceu em luz na terra de Canaã e me abençoou. E me disse: eis que te farei frutificar e multiplicar e te porei por multidão de povos.
e darei esta terra à tua semente depois de ti, em possessão perpétua. Verso 5. Agora, pois, os teus 2 filhos que te nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse a ti no Egito, são meus, Efraim e Manassés, serão meus como Rúben e Simeão. Jacó disse a José que os 2 filhos dele, Efraim e Manassés, seriam contados como filhos de Jacó. Queridos, os 2 filhos de José, Manassés e Efraim, são os únicos netos que Jacó abençoou. Dessa forma foram elevados da condição de netos à condição de filhos, filhos de Jacó. Embora a bênção de Jacó indicasse uma preeminência do segundo, Efraim, não é, que era o mais novo, sobre o primeiro, que era Manassés, diz respeito essencialmente a José, porque José, sendo também o mais novo, ele foi abençoado como sendo o primogênito. Queridos, Jacó referiu-se ao Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, que os alimentou e protegeu. É o mesmo Deus que o tinha livrado de todo o mal. Jacó tinha em mente o Deus de Betel, com quem lutou e que mudou seu nome de Jacó para Israel. Aqui nós lemos em Gênesis capítulo 48 e o verso 14. Mas Israel estendeu a sua mão direita e a pôs sobre a cabeça de Efraim, ainda que era o menor, e a sua esquerda sobre a cabeça de Manassés, dirigindo as suas mãos avisadamente, ainda que Manassés era o primogênito. E abençoou a José e disse: o Deus em cuja presença andaram os meus pais Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou desde que eu nasci até este dia, o anjo que me livrou de todo o mal, abençoe estes rapazes e seja chamado neles o meu nome e o nome de meus pais Abraão e Isaque, e multipliquem-se como peixes em multidão no meio da terra. Vendo, pois, José que o seu pai punha a sua mão direita sobre a cabeça de Efraim, foi mal aos seus olhos, e tomou a mão do seu pai para transpor de sobre a cabeça de Efraim para a cabeça de Manassés. E José disse ao seu pai: não assim, meu pai, porque este é o primogênito, põe a tua mão direita sobre a sua cabeça. Mas o seu pai o recusou e disse: eu o sei, filho meu, eu o sei. Jacó não estava fazendo algo por engano. Não foi por engano que ele trocou a mão abençoando o mais novo, Efraim, no lugar de Manassés. Foi de uma forma intencional. Por isso ele disse: eu o sei, filho meu, eu o sei. Também ele será um povo, e também ele será grande. Contudo, seu irmão menor será maior do que ele, e a sua semente será uma multidão de nações. Aqui está uma representação do que aconteceu com José. Sendo mais novo do que os seus irmãos, ele foi abençoado como sendo o primogênito. E agora, na vida de Manassés e Efraim, repete-se a mesma história. Sendo Efraim o mais novo, ele recebeu a bênção como sendo o primogênito. Queridos, Deus tem uma bênção especial para você. Deus gosta de nos dar bênçãos. Deus tem uma bênção especial para você, para aquele que crê nele, para aquele que busca, para aquele que reivindica pelo sangue de Jesus Cristo todas as bênçãos que estão na palavra de Deus. Pela fé, você se apossa destas bênçãos. O Deus das promessas é o Deus fiel, que cumpre as promessas e que estende a mão sobre a sua cabeça e te abençoa, como abençoou Abraão, a Isaque e a Jacó. Ele abençoa você também, meu querido irmão. Creia nisso e busque cada dia, cada manhã, a bênção deste Pai Celestial. Jacó manteve em mente as promessas de Deus, que havia dito que por meio daquela família seriam benditas todas as famílias da terra. Gênesis capítulo 12, verso 3. Também por seu intermédio, por nosso intermédio, Deus quer abençoar todas as nações da terra. Fomos colocados nesta terra com uma missão, com um propósito sagrado, de sermos filhos e filhas e abençoarmos todos aqueles que vivem ao nosso redor. Sê tu uma bênção, disse Deus a Abraão, e ele está dizendo para você também: sê tu, meu querido irmão, uma bênção. Aleluia! Na parte de quarta-feira, Jacó abençoou seus filhos
Agora Jacó abençoa todos os filhos. Primeiramente abençoa a José e aos seus filhos Efraim e Manassés. Mas agora Jacó se volta para todos os filhos. Gênesis capítulo 49, nós lemos: depois chamou Jacó aos seus filhos e disse: ajuntai-vos e anunciar-vos-ei o que vos há de acontecer nos derradeiros dias, ou seja, nos últimos dias. Aqui foi uma profecia que saiu da boca de Jacó, ele inspirado por Deus. E aqui diz o verso 2: ajuntai-vos e ouvi, filhos de Jacó, e ouvi a Israel vosso pai. Primeiramente ele falou para Ruben, verso 3: Ruben, tu és o meu primogênito, minha força e o princípio do meu vigor, o mais excelente em alteza e o mais excelente em poder, inconstante como a água. Não serás o mais excelente, porquanto subiste ao leito do teu pai. Então o contaminaste, subiu à minha cama. Ruben perdeu a primogenitura, porque ele profanou o leito do seu pai, deitando-se com a concubina do seu pai. Queridos, Deus desaprovou esta atitude pecaminosa e adúltera de Ruben. Assim também Deus hoje, ele abomina o adultério, a fornicação, a promiscuidade sexual. Agora lemos aqui o capítulo 49, o verso 5. Simeão e Levi são irmãos. As suas espadas são instrumentos de violência. Foram Simeão e Levi que arquitetaram o plano de matar o povo de Siquém. Todos os homens de Siquém foram mortos pela espada de Simeão e de Levi. E agora o verso 8. Judá, a ti te louvarão os teus irmãos, a tua mão será sobre o pescoço dos teus inimigos, os filhos do teu pai a ti se inclinarão. Aqui está a profecia saída da boca de Jacó. Inspirado por Deus, ele falou que Judá prevaleceria sobre todos os seus irmãos. A ti te louvarão os teus irmãos, a tua mão será sobre o pescoço dos teus inimigos, os filhos do teu pai a ti se inclinarão. Verso 9. Judá é um leãozinho. O símbolo da tribo de Judá era um leão. Por isso lá em Apocalipse capítulo 5, fala que Jesus Cristo é o leão da tribo de Judá. Aqui está a profecia do Messias, que viria da linhagem de Judá. Davi era da linhagem de Judá. Jesus Cristo era da linhagem de Judá. Judá é um leãozinho da presa, subiste, filho meu, encurva-se e deita-se como um leão, e como um leão velho, quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá. A profecia de que o cetro, ou seja, o reinado, a promessa de que o Messias, como o rei dos reis, ele viria da tribo de Judá. Por isso está dizendo aqui, o cetro não se arredará de Judá. Lá no novo céu e na nova terra, quando nós estivermos ali adorando o Rei dos Reis, Jesus Cristo. Lembre-se desta profecia, o cetro não se arredará de Judá. Eternamente Jesus Cristo será o Rei dos Reis, o príncipe de todos os reis da terra. Na nova terra, a terra estará dividida em 12 grandes supernações, em 12 grandes tribos, tendo cada tribo um rei sobre ela. Mas Jesus Cristo será o rei sobre todos os reis da terra. Por isso diz aqui, o cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre seus pés, até que venha Siló, até que venha Siló, até que venha quem? Jesus Cristo. Siló é uma profecia referente a Jesus Cristo, e a ele se congregarão os povos. A ele, Siló, Jesus Cristo, aquele que traz a paz. A minha paz eu vos dou. A ele todos obedecerão. Agora vejam o verso 13. Zebulon habitará no porto dos mares. Verso 14. Issacar é o jumento de fortes ossos e deitado entre dois fardos. E o verso 16. Dan julgará o seu povo como uma das tribos de Israel. E o verso 17. Dan será serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde os calcanhares do cavalo e faz cair o seu cavaleiro por detrás. Esta profecia referente a Dan,
queridos, mostra o caráter traiçoeiro de Dan. Por isso a tribo de Dan não aparece lá em Apocalipse capítulo 7. Quando fala das tribos de Israel, Deus tirou ali o nome de Dan. Queridos, o caráter de Dan não pode ser o seu e o meu caráter. Dan era serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda que morde os calcanhares do cavalo e faz cair o seu cavaleiro por detrás. Não seja da tribo de Dan. Não morda as pessoas por trás. Não seja traiçoeiro. Não seja falso. Queridos, nós precisamos fugir deste caráter representado por Dan. A Bíblia diz aqui no verso 19, quanto a Gade, uma tropa o acometerá, mas ele a acometerá por fim. Verso 20, de Azer, o seu pão será abundante e ele dará delícias reais. Verso 21, Naphtali é uma serva solta. Verso 22, José é um ramo frutífero. Veja a bênção que Deus, pela boca de Jacó, pronunciou sobre José. José é um ramo frutífero junto à fonte. Seus ramos correm sobre o muro. Os frecheiros lhe deram amargura e o frecharam e aborreceram. O seu arco, porém, susteve-se no forte e os braços de suas mãos foram fortalecidos pelas mãos do valente de Jacó. Quem é o valente de Jacó? É o Deus Todo-Poderoso. É o YHWH, é o Deus eterno. Sim, queridos, José foi fortalecido pelas mãos do valente de Jacó, donde é o pastor e a pedra de Israel. Pelo Deus de teu pai, o qual te ajudará, e pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará, com bênçãos dos céus de cima, com bênçãos do abismo que está embaixo, com bênçãos dos peitos e da madre. As bênçãos de teu pai excederão as bênçãos de meus pais. Até a extremidade dos outeiros eternos, elas estarão sobre a cabeça de José e sobre o alto da cabeça do que foi separado dos seus irmãos. Uma bênção profusa, abundante para José. E o verso 27, Benjamim é lobo que despedaça. E o verso 29, depois ordenou-lhes e disse-lhes, eu me congrego ao meu povo, sepultai-me com meus pais na cova que está no campo de Efron, o Eteu, na cova que está no campo de Macpela, que está em frente de Mamre, na terra de Canaã, a qual Abraão comprou com aquele campo de Efron, o Eteu, por herança de sepultura, e ali sepultaram a Abraão e a Sara, sua mulher. Ali sepultaram a Isaque e a Rebeca, sua mulher, e ali eu sepultei a Leia. O campo e a cova que está nele foi comprado aos filhos de Hete. Acabando, pois, Jacó de dar mandamentos aos seus filhos, encolheu seus pés na cama e expirou, e foi congregado ao seu povo. Jacó, antes de morrer, deu bênçãos a todos os seus filhos. Foi para isso que Deus nos colocou como pais, para que como pais liberemos bênçãos aos nossos filhos. Vocês são os instrumentos de Deus para abençoar os filhos. Lembre-se, Deus fez assim através de Abraão, de Isaque e de Jacó. Deus quer também fazer de você, querido pai, querida mãe, um canal de bênção para os seus filhos. Consagre os seus filhos a Deus, dedique-os a Jesus Cristo e diga para Deus que a sua família é uma família de filhos e filhas aqui na terra, gerados pelo Espírito Santo. E lembre-se de que nós somos peregrinos nesta terra, caminhando, jornadeando em direção à Nova Jerusalém. Aleluia! Na parte de quinta-feira, a esperança da terra prometida. É essa terra prometida que não saía da cabeça de Jacó, não saiu da cabeça de José. É essa terra prometida que não pode sair dos nossos olhos, da nossa mente, dos nossos sonhos. Aqui em Gênesis capítulo 50, nós lemos a partir do verso 1. Então José se lançou sobre o rosto do seu pai e chorou sobre ele e o beijou. E José ordenou aos seus servos, os médicos, que embalsamassem a seu pai, e os médicos embalsamaram a Israel. E cumpriram-se-lhe 40 dias, porque assim se cumprem os dias daqueles que se embalsamam.
e os egípcios o choraram 70 dias. Passados, pois, os dias do seu choro, falou José à casa de Faraó, dizendo: se agora tenho achado graça aos vossos olhos, rogo-vos que faleis aos ouvidos de Faraó, dizendo: meu pai me fez jurar, dizendo: eis que eu morro em meu sepulcro, que cavei para mim na terra de Canaã, ali me sepultarás. Agora, pois, te peço que eu suba para que sepulte ao meu pai, e então eu voltarei. E Faraó disse: sobe e sepulta o teu pai, como ele te fez jurar. Queridos, assim como José, todos os seus irmãos, acompanhado por uma comitiva de egípcios, eles subiram para a terra de Canaã, para ali enterrarem Jacó. E aqui diz o verso 13: pois os seus filhos o levaram à terra de Canaã e o sepultaram na cova do campo de Macpela, que Abraão tinha comprado com o campo por herança de sepultura a Efron, o heteu, em frente de Manre. Vendo então os irmãos de José que seu pai já estava morto, disseram: porventura nos aborrecerá José e nos pagará certamente todo o mal que lhe fizemos? Vejam, depois da morte de Jacó, os irmãos de José ainda temiam que ele fosse se vingar deles. Queridos, José aqui está representando Deus. Deus não quer se vingar de você. Deus perdoa de fato os nossos pecados, lançando os nossos pecados nas mais profundas águas do oceano, e não mais se lembra dos nossos pecados. Por isso José acalmou os seus irmãos, e Deus também acalma você com bênçãos de perdão, perdão completo. Aqui José, representando Deus, fala aos seus irmãos no verso 19: não temam, não temais, porque porventura estou eu em lugar de Deus? Vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Queridos, vamos gravar esta mensagem, vamos memorizar estas palavras que saíram da boca de José. Vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar em vida a um povo grande. Agora, pois, não temais, eu vos sustentarei a vós e aos vossos meninos. Assim os consolou e falou segundo o coração deles. Queridos, Deus transtornou o mal em bem na vida de José. Mas não é somente na vida de José que Deus transforma o mal em bem. É também na sua vida. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Aqui nós encontramos a mesma promessa. Deus quer transformar todo o mal que Satanás intenta contra você. Deus permite para transformar o mal em bem, em bênção. Por isso diz aqui Romanos capítulo 8 e o verso 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Deus fez um milagre na vida de José, Deus quer fazer um milagre na sua vida. Eu convido você para abrir a sua Bíblia em Salmo 105. Salmo 105, vamos ler os versos 16 a 18. Salmo 105 e os versos 16 a 18. Aqui nós temos uma descrição de como Deus fabrica os seus heróis. Como Deus fabrica os seus heróis. Salmo 105 e os versos 16 a 18. Chamou a fome sobre a terra, falando dos 7 anos de fome que existiu na terra nos dias de José. Chamou a fome sobre a terra, fez mirrar toda a planta do pão, mandou perante eles um varão, ou seja, preparou um homem para cuidar do povo e das nações durante aquele período dos 7 anos de fome. Mandou perante eles um varão que foi vendido por escravo, José, cujos pés apertaram com grilhões e a quem puseram em ferros. Uma outra tradução diz: Deus colocou ferro na sua alma. Queridos, Deus colocou ferro na alma de José. É assim que Deus prepara os heróis da fé.
A Bíblia está revelando como Deus fabrica um herói, colocando ferro na sua alma. As provações, meu querido irmão, minha querida irmã, as provações são as obreiras de Deus na construção do nosso caráter. Todos os heróis de Deus têm na alma uma composição de ferro, porque assim como José sofreu, você também e eu vamos sofrer. Os filhos de Deus não são pessoas derretidas que se ofendem com tudo, não são pessoas sensíveis aos maus tratos. George Moore, ele escreveu dizendo: precisamos ter a paciência de um burro, a mansidão de um cordeiro e a pele de um rinoceronte. Eu vou repetir. Precisamos ter a paciência de um burro, a mansidão de um cordeiro e a pele de um rinoceronte. Oswald Chambers, ele escreveu: o método preparatório de Deus é definido, drástico e destrutivo. Na fabricação deste herói que é José, Deus usou uma série de chocantes e calamitosos eventos, porque Deus estava preparando José para ser o governador do Egito, para representá-lo diante das nações. Parece que o céu estava desabando sobre José, e aqueles sonhos de José aparentemente viraram pó. Mas, queridos, Deus não se esqueceu de José. Assim como também Deus não se esqueceu de Moisés durante aqueles 40 anos no deserto, cuidando, apacentando as ovelhas do seu sogro Jetro. Queridos, durante aqueles 40 anos em que Moisés apacentou as ovelhas de Jetro, Moisés pensou: Deus se esqueceu de mim. Deus não tem mais planos para mim. Mas Deus tinha planos para Moisés. Somente ele estava preparando Moisés para ser o grande líder de Deus. Queridos, assim aconteceu com José. José pensou que os seus sonhos tinham virado pó. Quando ele foi arrancado dos braços do pai, quando ele foi lançado num poço, quando ele foi vendido para os beduínos, quando ele foi vendido para o Egito, quando ele foi tentado pela mulher sedutora de Potifar, quando ele foi julgado e condenado, quando ele foi colocado na prisão. Queridos, Deus revelou para José o seu futuro glorioso, mas não lhe revelou as tragédias pelas quais ele passaria para se tornar um grande herói de Deus. Deus também não revela tudo o que vai acontecer de tragédia na nossa vida. Mas em cada tragédia, em cada sofrimento, em cada lágrima derramada, em cada gemido, Deus está perto de você, cuidando de você. Deus não nos revela tudo de uma vez só. Jesus diz em João 16:12, ainda tenho muito que dizer para vocês, mas vocês não podem suportar agora. João 16:12. Deus não revela tudo, mas Ele vai nos revelando dia a dia, passo a passo. Queridos, Deus está dizendo, através da experiência de Moisés, através da experiência de José, Deus está dizendo que existe um vale escuro, chamado por Davi, no Salmo 23, o vale da sombra da morte. Existe um vale pelo qual Davi passou, Moisés passou, José passou. Todos os filhos de Deus vamos passar pelo vale da sombra da morte. E neste momento nós seremos tentados a pensar que Deus se esqueceu de nós. Não, queridos. Deus não se esqueceu deles e não se esquece de nós. Ele simplesmente está fabricando em você um herói da fé. Foi Santo Agostinho que disse assim: Deus permite o mal para transformá-lo num bem maior. É exatamente o que nós lemos lá em Romanos capítulo 8, verso 28, que Deus se propõe a transformar o mal que Satanás tenta fazer na sua vida. Ele se propõe a transformar todo esse mal em bênção. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Queridos, tenhamos consciência de que nós estamos na oficina de Deus. Deus está fabricando em você e em mim um herói. Heróis da fé, desta última geração.
Eu quero ler para vocês a poesia escrita por Anne Johnson Flint. Esta poetisa, acometida de artrite, ela escreveu o seguinte, através da dor e de noites destituídas de calma. Ela escreveu: no prédio de uma fábrica existem rodas e engrenagens, existem manivelas e polias, correias apertadas ou soltas. Algumas estão girando velozmente, algumas estão girando lentamente. Algumas estão direcionadas para frente, outras para trás. Algumas são macias e silenciosas, algumas são ásperas e barulhentas, batendo, vibrando, movendo-se com um toque, numa violenta confusão, num aparente caos, levantando, empurrando, dirigindo, mas eles fazem o seu trabalho. Desde a mais poderosa alavanca até o menor pino, todas as coisas se movem juntas para o objetivo planejado. E atrás do trabalho está uma mente controlando, e uma força direcionando, e uma mão guiando. Assim todas as coisas estão operando para os amados do Senhor. Algumas coisas podem ser dolorosas se permanecessem sozinhas. Algumas parecem atrapalhar, algumas podem nos atrasar, mas elas funcionam juntas e elas contribuem para o bem. Todos os desejos frustrados, todas as severas negações, todas as contradições difíceis de entender, e a força que as segura, acelera-as e retarda-as, para e movimenta e guia-as, são as mãos do nosso Pai. Acredite, meu querido irmão, que Deus está fabricando você. Acredite, meu querido irmão, que você e eu estamos na oficina de Deus. Deus fabricou um herói chamado José, colocando ferro na sua alma. Deus está fabricando um herói que é você, uma heroína que é você. Deus derrame sobre você o Espírito Santo. Estamos na oficina de Deus. Nós somos ainda produtos inacabados. O caráter de Jesus está se formando em nós, para que brilhe em você o ouro do caráter de Jesus Cristo. Que Deus coloque esta certeza na sua mente. Que Deus derrame sobre você o Espírito Santo. Esta é a minha oração. Deixo com você a paz de meu Jesus. Amém.